Boa noite, irmãos, tudo bem? Vamos começar a nossa 35ª aula a respeito desse tema bastante importante também, capítulo 17 de Apocalipse. Nós vamos ver então esse tema que se chama Grande Meretriz, ou a Grande Prostituta, que é o termo que o Apocalipse usa. Bom, eu adianto para vocês que nós vamos dividir então o estudo do capítulo 17 em duas partes. Hoje nós vamos ver então a origem desta meretriz e algumas características que o Apocalipse nos apresenta para nós identificarmos e conhecermos certinho, tá bom? Este personagem e os demais pontos nós vamos ver no decorrer da aula, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, irmãos, vamos falar com Deus? Fala com Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está querendo falar conosco, o Senhor tem algo novo para nos dar. Amém? Senhor, eu te agradeço pela tua presença. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós e nós sabemos que o Senhor tem algo novo para apresentar, para dar a nós neste momento. Por isso nós nos colocamos diante da tua presença. Colocamos o nosso coração no teu altar, Senhor. Fala conosco a tua palavra, porque nós temos sede e fome daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós rejeitamos tudo aquilo que o mundo nos oferece, porque nós reconhecemos que a verdade só pode vir do Senhor. Por isso nós estamos no lugar certo. Por isso eu peço, Senhor, dá-nos entendimento, tira de nós toda dúvida, e se tem alguma coisa que o inimigo quer fazer para atrapalhar esta aula, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Vamos iniciar então a aula 35 aqui, a Grande Meretriz ou a Grande Prostituta. Vamos lá? Bom, o que nós vamos estudar então no capítulo 17, irmãos? O capítulo 17 será dividido em duas aulas, como falei agora para vocês, a respeito da Grande Prostituta. Então, do versículo 1 ao 6, que nós vamos ver hoje, aula 35. Na próxima aula, aula 36, nós vemos então os versículos restantes, do versículo 7 ao versículo 18. E qual é o tema, que nós vamos ver na aula 35 e na aula 36? Bom, na aula de hoje, então, nós vamos ver a origem e algumas características desse personagem, dessa grande prostituta, tá bom? E na próxima aula, então, nós vamos ver um tema que coloquei aqui para vocês, que é a relação que essa prostituta tem com o anticristo e consequentemente a sua queda, tá bom? Na aula que vem então nós vamos apresentar alguns pontos sobre a besta, sobre o anticristo, tá? E a relação que ele tem com essa grande prostituta. Mas hoje nós vamos ficar nesse ponto aqui, vamos tratar da origem, de onde ela vem, como é que ela surge e algumas características interessantes que o Apocalipse traz já nesses 6 primeiros versículos. Como nós estamos fazendo nas outras aulas também, vamos ler os versículos então no decorrer da aula, tá ok? Vamos lá. Bom, o capítulo 17 aqui vai começar então a narrar a participação e as consequências da grande meretriz ou da grande prostituta durante a grande tribulação. Tá? Então tem esses pontos que eu quero colocar aqui para vocês, que o Apocalipse vai tratar desta personagem, seja em momentos preparatórios para o início da grande tribulação, ou seja, para o decorrer da grande tribulação, a participação e as consequências da grande meretriz. Então a importância da meretriz na realidade está relacionada ao período que antecede a grande tribulação. Porque nada mais é do que esta meretriz, ela vai sendo preparada para que o anticristo possa usá-la no início e no decorrer da grande tribulação. É isso que nós vamos ver aqui, tá bom? Quando ela foi usada pelo anticristo com finalidades especiais. Então tenha isso na sua mente. A meretriz ela vai sendo preparada até mesmo antes do arrebatamento, antes da grande tribulação. Nós vamos ver aqui algumas características de quem é, na verdade, essa meretriz, essa prostituta. Mas ela vai sendo preparada até mesmo antes do arrebatamento da igreja, ela já está sendo preparada. Depois ela vai sendo usada durante a grande tribulação pelo anticristo, tá bom? Tá clara essa visualização? Então a meretriz ela não aparece assim no estalar de dedos já no período da grande tribulação. Não, ela vai sendo preparada antes mesmo do arrebatamento. Durante a grande tribulação ela vai sendo usada pelo anticristo. Tá ok? Tá claro? Vamos lá então. Bom,
podemos dizer de imediato que esta meretriz ou prostituta, descrita aqui no capítulo 17, representa o fim do sistema religioso profano e infiel, espalhado pelo mundo pela igreja do anticristo, ou seja, ela representa a falsa igreja. Opa, nós temos aqui uma primeira informação. Então a meretriz, ela representa a falsa igreja. Irmãos, vocês estão lembrados que quando eu falei para vocês que Satanás ele imita a Deus? Em vários pontos, Satanás, o anticristo, o falso profeta, inclusive a trindade satânica, ele tenta imitar as características de Deus. E nós sabemos que Deus tem uma noiva, que é a igreja. E Satanás ele vai também imitar neste ponto. Só que o que a Bíblia chama não é noiva, mas a Bíblia chama de meretriz, prostituta. Então, da mesma forma que Cristo tem a sua noiva, o anticristo tem a sua meretriz. Mas nós vamos entender um pouquinho melhor essa questão, tá bom? Então veja esse contraste aqui. Existe a igreja verdadeira e a igreja falsa. Quem é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é a noiva pura e imaculada, a noiva de Cristo. Amém? Nós, aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. E também tem a igreja falsa, com o que nós estamos tratando aqui, que é nada mais do que esta personagem aqui, esta meretriz, essa prostituta. Amém? Então essa é a primeira informação que eu quero colocar para vocês aqui no capítulo 17. A igreja falsa é esta personagem, é esta prostituta. Da mesma maneira que Cristo tem a sua noiva pura, o anticristo tem a sua prostituta. Tá bom? O Espírito Santo é quem prepara a noiva de Cristo para se encontrar com Jesus Cristo, que é o noivo. Amém? Então, o Espírito Santo ele prepara para que a noiva pura, a noiva de Cristo, a igreja verdadeira, se encontre com o Senhor. Aqui, diante dessa prostituta aqui, também tem, como eu falei para vocês, que o falso profeta ele vai tentar imitar o ministério, as características, a atuação do Espírito Santo. Então o falso profeta é o que vai preparar esta meretriz, essa prostituta, para adorar ao anticristo. Consegue ver então essa relação que eu coloco aqui para vocês, esse contraste? Tá bom? Então mais uma vez, o anticristo ele tenta imitar Deus, tá? Assim como Cristo tem a sua noiva, o anticristo tem a sua noiva, vamos colocar entre aspas, que a Bíblia chama aqui de a grande prostituta. Tá bom? Mas nós vamos entender por que o Apocalipse usa esse termo. Vamos lá. Este é o primeiro significado então desta personagem. Tá bom? Mas nós vamos ver durante o estudo do capítulo 17 que não é a única questão de ser falsa igreja. Tem outros elementos que vão caracterizando esta personagem aqui, tá? Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Bom, irmãos, então aqui nós temos uma informação que o agente que vai então dar as informações para João são os mesmos anjos que ministraram as taças que nós vimos nas aulas anteriores. Amém? Então os agentes desse capítulo são os mesmos do capítulo anterior, os anjos que ministraram as 7 taças. Tá ok? Vamos lá. Então eles falam assim, ó, a palavra do Senhor fala assim: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Bom, um dos objetivos desta visão é que João contemple a condenação desta personagem. Observe, irmãos, que nada ficará impune para aqueles que rejeitam a palavra de Deus ou a voz de Deus. Se nós estamos falando que a grande prostituta é a falsa igreja, então ela vai agir contra a palavra do Senhor, contra os princípios de Deus. Então nós verificamos aqui que todos aqueles que agem e não querem mudança e agem em contrariedade com o propósito de Deus, existe uma condenação. O Senhor faz justiça. Então esse texto aqui demonstra exatamente isto, que esta grande prostituta que quer fazer aquilo que Deus não gosta, que quer desagradar a Deus, vai ter uma condenação. Tá ok? Não vai passar impune. Bom, que está assentada sobre muitas águas. Então nós temos aqui a localização desta personagem. A grande prostituta está assentada sobre muitas águas. Mais uma vez o Apocalipse usa esse termo, águas.
né? E água significa nações. Lembra-se que nós vimos em aulas anteriores que água significa nações? Então, de imediato, olhando esse texto aqui, o que você observa? Que a prostituta está assentada sobre as nações. Amém? Então, esta igreja infiel, ela está espalhada por todo o mundo, por todas as nações, ou seja, a influência desta personagem aqui afeta toda a terra. Então nós verificamos aqui que este comportamento nos últimos dias de igreja infiel que vai adorar ao anticristo não vai ficar limitado a apenas um lugar da terra, mas este comportamento de adorar o anticristo, de fazer aquilo que é condenável aos olhos de Deus, agir realmente como uma prostituta, vai acontecer em todas as nações, em toda a terra. Então é por isso que o Apocalipse usa esse termo. Esta prostituta está assentada sobre muitas águas, sobre muitas nações, sobre toda a terra. Tá ok? Amém? Com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam sobre a terra. Se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então esse texto aqui demonstra que os habitantes da terra aceitaram essa influência, aceitaram esse comportamento. Essas palavras mostram o alcance da religião ensinada por esta igreja infiel. Alcançará grande popularidade e sua influência se estenderá entre todas as nações, mundo afora. Amém? Tá claro esse slide aqui, irmãos? Tá ok? Qualquer coisa, deixa no comentário para mim, por favor. Vamos lá. Olha essa pergunta que eu coloco aqui para vocês. Qual a principal característica desta falsa religião, caracterizada pela grande prostituta? Qual é a principal característica desse comportamento? Vamos lá. A principal característica vai se assemelhar com o sistema religioso implantado por Roma durante o Império. Qual era o sistema religioso? Na época dos apóstolos, vamos voltar lá à igreja primitiva. Qual era na época de João, quando João estava escrevendo o Apocalipse, qual era o principal sistema religioso ali? Bom, era o sincretismo religioso. O que é o sincretismo? Ele abrange todas as religiões existentes no mundo que não são a verdade. Isso acontece em nossos dias hoje. O sincretismo religioso. Muitas religiões que não têm uma doutrina correta, que não agradam a Deus, que distorcem a palavra de Deus e que não têm a palavra de Deus como o seu livro, tá? Não veem a Bíblia como a palavra de Deus. Religiões criadas por homens que não têm o caminho, que não têm a verdade, e está se espalhada pelo mundo inteiro. Então isso que nós chamamos de sincretismo. Isso que dominava na Roma antiga, na época de João, na época dos apóstolos. E o aspecto central dentro desse sincretismo era o culto ao imperador. Vocês estão lembrados lá no estudo das igrejas? Quantas igrejas nós vimos e nós mostramos as cidades ali de cultos de deuses pagãos. Seja a Dionísio, seja a Esculápio, seja a Zeus, seja a Artemis. Então, era normal as cidades terem esse sincretismo e terem um comportamento principal de um culto ao imperador romano. Então, este era o cenário. E é exatamente esse cenário que existia na época de João, da época dos apóstolos, que o anticristo vai utilizar. O culto ao imperador, ele será o aspecto central de culto. Tá? Mas olhe comigo essa questão para ficar mais clara. O anticristo ele vai assimilar o mesmo sistema que Roma utilizava no passado, através do sincretismo, só que o anticristo ele vai aplicar um rigor muito maior durante a grande tribulação. Olha só, ele num primeiro momento ele vai usar um sistema exatamente igual ao da Roma antiga, ou seja, um sincretismo religioso, ele vai abranger todas as religiões. Eu tenho uma aula que eu falei para vocês que ele não vai aceitar nada que venha de Deus. A única coisa que ele não vai aceitar é aqueles que querem adorar a Jesus Cristo, porque esta é a verdade.
E o anticristo não tem a verdade, ele não quer a verdade. Então todas as outras religiões que não são a verdade, que não veem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, que não pregam a palavra de Deus, todas essas religiões o anticristo vai deixar rolar, porque isso não vai salvar o homem. Isso vai continuar afastando o homem de Deus. Então o anticristo não vai se importar com isso. Então nesse primeiro momento durante a grande tribulação, o anticristo ele vai adotar esse mesmo sistema. Todas as religiões vão poder ser permitidas. Ah, você quer ser candomblé, pode ser. Se você quer ser espírita, pode ser. Se você quer ser isso ou aquilo, sem problema nenhum. Tanto que não seja verdade, tanto que não pregue Jesus Cristo. Esse é o primeiro momento. Durante a grande tribulação, agora em um segundo momento, ele vai então usar esse aspecto central. Todos deverão se prostrar diante de mim e me adorar. Esse vai ser o segundo momento. Ele vai ser o objeto principal de culto, tá? E essas pessoas que vão se dobrar perante ele e vão adorá-lo e vão realmente vê-lo como um Deus, essas pessoas que vão agir dessa forma é o que nós chamamos aqui então da falsa igreja, da grande prostituta, tá bom? É a igreja do anticristo. Amém? Entre aspas, a igreja, entre aspas, do anticristo. Tá clara essa relação, irmãos? Amém? Tô sendo claro nessa questão? Então, o aspecto principal e central durante a grande tribulação, em se tratando do comportamento da grande prostituta para o anticristo, é a adoração ao anticristo. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2,4, que confirma esse sistema de culto que o anticristo vai utilizar durante a grande tribulação. 2 Tessalonicenses 2,4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo confirma essas questões que nós estamos colocando aqui. Tá bom? Tá claro então, irmãos, essa característica principal? Qual a principal característica então desta falsa religião, desta falsa igreja? É adorar o anticristo. O anticristo utilizar o sincretismo em primeiro momento e depois ele utilizar esta realidade para que todos que estão na terra adorem a ele como Deus. Tá bom? Este é o aspecto principal e esta é a característica dessa grande prostituta, a característica principal. Tá ok? Então ele me levou em espírito a um deserto. Tá? A palavra do Senhor continua aqui. Isso demonstra, irmãos, que a degeneração da civilização nesses últimos dias. Essa expressão deserto demonstra exatamente isto. Tá? Olha essa relação para ficar mais claro. Nós temos aqui um contraste em Gênesis 2 e em Apocalipse 17:3, que é exatamente o texto que nós estamos lendo aqui. Tá? Então se você analisar Gênesis 2 e Apocalipse 17:3, nós temos aqui um contraste. Qual o contraste que nós temos aqui? Lá em Gênesis 2 nós encontramos uma noiva pura em um lindo jardim. Aqui em Apocalipse 17:3 nós vemos a meretriz ou a prostituta impura em um deserto. Porque o Senhor, a Bíblia está clara aqui. E ele me levou em espírito a um deserto. Lá, então, aqui caracteriza o ambiente que essa prostituta se encontra. Tá? Então é isso que o pecado faz no mundo. Enquanto a noiva de Cristo está num lindo jardim, a prostituta ela está implantada dentro de um deserto. Um lugar infrutífero, improdutivo. Tá claro então esse contraste aqui, irmãos? Amém? Eu coloco sempre esses contrastes aqui para demonstrar que como o anticristo, como Satanás, ele quer imitar Deus. Mas tudo que ele quer imitar, irmãos, está realmente degradado, está corrompido. Não é bom. Então eu sempre faço esse contraste para mostrar. O que Deus faz é 7, é perfeito, é plenitude. O que Satanás faz é 6, é incompleto, é podre. Não tem perfeição. Amém? Então por isso que eu coloco esses contrastes para mostrar isso para vocês.
tá? E viu uma mulher montada numa besta cor de escarlata. Então o sistema religioso dos últimos dias, aqui que nós estamos caracterizando como uma prostituta, tá bom? Estará intimamente ligado ao anticristo. Só para confirmar o que eu estou falando para vocês aqui. Então, o comportamento da grande prostituta, como vai ser de adoração direta ao anticristo, é lógico que eles estão intimamente ligados. É por isso que o Apocalipse fala que esta prostituta estava montada na besta, tá? É para mostrar realmente que os dois estão extremamente ligados. A igreja, falsa igreja, a prostituta prestará culto ao anticristo, tá bom? Então, a expressão aqui escarlata, que significa primeira cor de Satanás, como nós vimos lá em Apocalipse 12:3, amém? Há pouco tempo nós vimos isso, que diz assim: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Essa expressão aqui, dragão vermelho, demonstra a cor escarlate, que é perto do vermelho, tá? A intensidade da cor é perto do vermelho. Demonstra então, o primeiro ponto aqui, que escarlate faz referência à cor de Satanás através de Apocalipse 12:3. Mas também a cor escarlate faz relação ao pecado, a cor do pecado. Amém? É isso que Isaías, capítulo 1, 18, versículo 18 diz. Olha o que a palavra do Senhor fala. Vide então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém, irmãos? Então você demonstra aqui através desses dois textos que a besta cor de escarlata demonstra exatamente isto. A besta que está ligada a Satanás. A besta que simboliza e caracteriza o pecado, tá? Então você vê a relação desta prostituta se relacionando com Satanás, se relacionando com o pecado, tá bom? A falsa igreja se serve do anticristo para conduzir-se pelo mundo e a carrega porque lhe convém. Então todo o trâmite, toda a ação desta falsa igreja, dessa civilização, vamos colocar assim, em toda a terra, em todas as nações, em todo o mundo, vai ser por causa do anticristo. O anticristo é que vai dar condição para esta falsa igreja conseguir penetrar nas outras nações, conseguir dialogar com as outras nações, andar pelas outras nações, tá bom? A palavra do Senhor continua, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tá? Isso não é estranho, eu coloquei em aulas passadas também, exatamente na aula 29, quando nós falamos do anticristo, tá? Caso vocês queiram ver melhor essa questão de nomes de blasfêmia, assista a aula 29, tá bom? E que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Mais uma vez, mais outra informação que também nós vimos na aula 29, quando nós falamos do anticristo, tá? Então esses dois pontos aqui, seja o nome de blasfêmias ou 7 cabeças e 10 chifres, que são características, irmãos, da besta, tá? Então assista a aula 29 que fica mais claro, tá? Veremos essas características também em mais profundidade na próxima aula, na aula 36, tá? Nós vamos citar alguns pontos também sobre a blasfêmia, sobre esse número de cabeças e número de chifres também. Apesar de eu estar citado na aula 29, tem coisas novas, tem uns acréscimos que eu quero fazer, que eu quero falar com vocês, mas isso a gente vai falar na aula que vem. Amém? A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Então o Apocalipse nos dá aqui as informações a respeito das vestimentas. A aparência desta grande prostituta. Então, nós temos aqui duas informações principais nessa descrição, que é a cor púrpura e a escarlata, tá? Qual é a relação dessas duas, da púrpura e da escarlata, com a grande prostituta? Bom, a púrpura é uma referência à realeza, e a escarlata é uma referência ao sangue derramado dos santos tingindo a sua roupa. Amém?
Então esta riqueza ela recebeu como pagamento pelo que fez ao dragão. Então Satanás encheu, vamos colocar, o coração dessa grande prostituta. E ela fez aquilo que Satanás quis. Essas pessoas agiram da maneira que Satanás quis, tá? Esta falsa realeza, porque tudo que Satanás dá a ela é falso. Esta cor de escarlata demonstra realmente a perseguição. Esta falsa igreja perseguiu e matou muitos cristãos, muitas pessoas da igreja verdadeira, daqueles que pregavam a palavra. Então elas faziam tudo o que Satanás queria. Elas enganavam. Esta falsa igreja pregava mentira. Tudo para que Satanás fosse adorado. Então, por ela fazer isso, Satanás coloca esse ouro, pedras preciosas, pérolas, tá? Como pagamento daquilo que ela fez. Por Satanás. Tá ok? Tá clara essa expressão aqui? Então, esta aparência da grande prostituta, irmãos, é para demonstrar que ela estava fazendo aquilo que Satanás queria. Satanás encheu o coração destas pessoas, desta falsa igreja, desta humanidade que rejeitaram a palavra do Senhor e fizeram aquilo que Satanás queria que ela fizesse. Amém? E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. Outras informações aqui. Bom, vamos fazer de novo esta relação. Nós temos aqui a noiva de Cristo e a grande prostituta. A noiva de Cristo, irmãos, nós sabemos que tem o cálice da salvação, com toda sorte de bênçãos. Mas aqui nesse texto nós vemos que esta prostituta tinha um cálice de ouro, mas não tinha cheio de salvação. Cheio de abominações, cheia de imundícia, cheia de prostituição. Então olha a diferença, eu quero fazer esse contraste de novo. Enquanto a noiva de Cristo, a verdadeira igreja, a igreja do nosso Deus, que somos nós, temos o cálice da salvação, com toda sorte de bênçãos. Essa grande prostituta, irmãos, tem o cálice da perdição, com toda sorte de abominações carnais. Essa grande prostituta, então, mais uma vez, faz o que é contrário à palavra do Senhor. Enquanto a noiva de Cristo age da maneira correta, a grande prostituta age de forma contrária. Amém? Então é por isso que eu coloco isso aqui para vocês, para demonstrar esse texto aqui. Porque o Apocalipse cita que esta prostituta tinha o cálice de ouro. Tá bom? E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nós temos uma informação aqui, irmãos. A Bíblia está citando Babilônia. E ela fala que a Babilônia é a mãe das prostituições e abominações da terra. Vamos entender isso daqui. Para compreendermos esse mistério, que é a expressão que o Apocalipse está usando, precisamos entender como surgiu Babilônia. Amém? Porque quando nós conseguimos ir na origem e vemos aonde que começou o problema, nós temos então respostas para o presente. Amém? Bom, a Babilônia foi fundada por Nimrod. É isso que a palavra do Senhor nos revela em Gênesis 10, de 8 a 11, que diz assim: E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote, Hir e Calá. Amém, irmãos? Então, uma das cidades que nós lemos aqui é Babel, amém? Que ficava dentro da cidade de Sinar, tá ok? Então, nós temos a informação aqui que a Babilônia começou pela fundação através de Nimrod. E, a princípio, o termo Babel significava porta de Deus, amém? Mas essa expressão aqui de Babel significar porta de Deus não permaneceu por muito tempo. E vocês sabem a resposta, pelo simples fato de um grande evento que nós já conhecemos. Tá? Os moradores da Babilônia decidiram então construir uma torre.
Esta construção era uma tentativa idólatra de desafiar a Deus. Deus então ele envia o julgamento sobre os construtores, multiplicando as línguas da humanidade. Amém? Que é a famosa evento da Torre de Babel. Então, através de Nimrod, Babel começou. Dentro de Babel, então, eles decidem construir uma torre. Eles acreditavam que essa torre poderia chegar até os céus, até onde estava Deus. Isto nada mais era do que uma tentativa de idolatria, tá? E desagradou a Deus, tá bom? Então, a Torre de Babel, que nós verificamos em Gênesis, capítulo 11, versículo de 4 a 9, que diz assim: E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cuja o cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém, irmãos? Então, a partir daí, o termo Babel deixou de se fazer referência à porta de Deus para significar confusão. Amém, irmãos? Então nós temos a primeira resposta. A Babilônia começou aí. Através as idolatrias, colocar outros deuses, criar outros deuses. Começou através da Babilônia. Por isso que o Apocalipse usa esse termo, que a Babilônia é a mãe das prostituições. Então, através da Torre de Babel, nós verificamos esse evento. Um evento que quis desafiar Deus, que quis desobedecer Deus, um evento que trouxe maldição, tá? E entendendo isso, nós conseguimos entender então o porquê que a Babilônia, Apocalipse fala que é a mãe das prostituições. Amém? Este é o primeiro gráfico, é a primeira visualização que eu quero que vocês entendam, tá bom? Tem alguma dúvida dessa questão aqui, irmãos? De como surgiu a Babilônia? Amém? Depois a Babilônia cresceu, vocês conhecem a história, tá? A mulher é a grande prostituta, mas também a mãe das prostitutas e das abominações, é isso que o Apocalipse nos revela. Quer dizer que por ela e dela se derivam as religiões profanas, pagãs e heréticas. De uma forma ou de outra, todas as falsas religiões nascem então do sistema babilônico, tá ok? Através dessa origem, todas as outras religiões criadas por homens, religiões que não são a verdade, religiões que não é de Deus, tá? Criada por homens, por filosofias humanas, passam então a corromper a raça humana através de tudo isso. Então, através da Babilônia, nós podemos dizer que se origina então as religiões profanas, pagãs e heréticas em toda a terra. Tá ok, irmãos? Desde o início então da Babilônia, lá em Gênesis 10, é possível sentir uma influência babilônica contrária a Deus. Bom, até aqui nós definimos então a origem e algumas características desta grande prostituta. Tá claro essas questões que nós vimos na aula de hoje? Amém? Mas e essa pergunta aqui, irmãos, que eu coloco para vocês? Qual a identificação da grande prostituta nos últimos dias? O Apocalipse nos revela isso. Nos últimos dias, durante a grande tribulação, quem é essa grande prostituta? E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e de sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Bom, ela é assassina. Derramou sangue inocente em grande escala e isso lhe dava imenso prazer a ponto de deixá-la como que embriagada. Amém, irmãos? Mas olhe comigo essa questão aqui, ó. Quem foi a principal cidade, analisando o texto que nós lemos agora? Qual foi a principal cidade onde os cristãos tombaram, sendo assassinados sem causa, e os mártires se multiplicaram aos milhares? Vocês conseguem ter essa resposta para mim?
é Roma. Amém? Roma é essa cidade que fez isso, tá? E eu tô colocando Roma, irmãos, vai ficar mais claro na aula que vem, porque o Apocalipse vai citar as características da cidade de Roma, tá? É por isso que já estou dando essa resposta para vocês. Mas você pode se perguntar, sabemos que Roma, que perseguiu os cristãos, não era uma igreja, mas a capital do império. Amém? Mas nós vamos verificar também que os motivos que levaram Roma a perseguir a igreja de Cristo era simplesmente religioso. Amém? Os cristãos foram mortos em grande parte por causa da religião romana. No próximo estudo, então, irmãos, nós vamos ver outras informações que vão confirmar o nosso pensamento, tá? Então segura aí, tá? Esta pergunta que eu coloquei aqui para vocês aqui a respeito da identificação da grande prostituta nos últimos dias, esta pergunta vai ser respondida com muito mais propriedade na aula que vem. Amém, irmãos? Mas o objetivo desta aula aqui é exatamente definir a origem de como surgiu esta personagem e algumas características. Eu espero que tenha ficado claro para vocês esta questão, amém? Da sua origem e destas características. Tá ok, irmãos? Ficou claro de quem é esta personagem? O que o Apocalipse está tratando? Amém, irmãos? Na aula que vem nós vamos complementar algumas informações aqui. Eu tive que dividir essa aula em duas partes para que ela não ficasse muito longa. Tá ok, irmãos? Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa nos comentários para mim aí, por favor, que nós respondemos sem nenhum problema. Tá ok, irmãos? Vamos fechar nossos olhos? Vamos falar com Deus? Amém? Fala com Deus, o Senhor está aqui. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por mais um momento que o Senhor tem falado conosco. Te agradeço pela provisão e pelo teu cuidado, Senhor. Eu peço que nós venhamos a aprender mais de Ti, porque nós queremos. E eu sei que o Senhor sempre tem algo novo para nós. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Muito obrigado por nos alertar. Muito obrigado por nos dar conhecimento. E eu peço que o Senhor trabalhe no coração do teu povo, ó Deus. Anima, Senhor, para que a tua igreja possa ter vontade, prazer em aprender a tua palavra. É o que eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe e obrigado por separar esse tempo. Eu espero vocês na aula 36, que vai ser uma continuidade desse estudo sobre a grande meretriz. Amém, irmãos? Até a próxima aula, então, se Deus quiser.